Um menino americano se afogou ao tentar salvar sua tia que havia caído no rio. 32 anos depois, ele acorda misteriosamente em um campo de arroz na China. Sem entender o que estava acontecendo, ele começou a andar em direção a um local com pessoas, mas ao observar as roupas estranhas e as aparências diferentes, não sabia a quem pedir ajuda e começou a andar sem rumo pelas ruas. Felizmente, logo encontrou um casal de idosos bondosos que tentou conversar com ele, porém o menino não sabia ler nem escrever. Ele ficou confuso e, sem saber o que fazer, simplesmente apagou. Como não conseguiram localizar os pais dele, as autoridades locais contataram a embaixada americana para enviá-lo de volta aos EUA. Contudo, os americanos também ficaram perplexos, pois não havia nenhum registro de uma criança chamada Jacob. Sem alternativas, o agente responsável, chamado Careca, decidiu seguir as instruções da criança e levá-lo até sua suposta casa. Quando abriram a porta, um idoso de mais de 60 anos apareceu e afirmou ser o pai de Jacob, mas não acreditava que o menino trazido pelo agente fosse seu filho, já que Jacob havia morrido há muitos anos. Jacob também não reconheceu o homem como seu pai, mas arriscou fazer uma pergunta que só seu verdadeiro pai saberia responder. Quando o idoso respondeu, Jacob percebeu que aquele era de fato seu pai. O careca ficou completamente confuso, sem entender como o filho de um homem de 60 anos poderia ter apenas 7 anos. O idoso, ainda mais perplexo, afirmou que ele havia presenciado o enterro de Jacob com seus próprios olhos. Apenas a mãe reconheceu Jacob como seu filho, mas estava hesitante em confirmar até que Jacob também notou que havia algo diferente nele. Quando isso aconteceu, a mãe finalmente caiu em si, abraçou o filho e começou a chorar desesperadamente. O tio de Jacob, que era xerife, ao saber do ocorrido, apareceu com a certidão de óbito e começou a confrontar Careca. No entanto, quando ele viu Jacob pessoalmente, ficou sem palavras. O olhar assustado fez Jacob fingir estar doente para evitar a situação. Os quatro, temendo o pior, rapidamente levaram Jacob ao hospital, mas após os exames, constataram que ele estava perfeitamente saudável. Determinado a descobrir a verdade, o careca sugeriu um teste de DNA entre Jacob e seus pais. O resultado confirmou que Jacob era realmente filho deles. Ao comparar fotos antigas, também não havia dúvidas de que o garoto era o mesmo. Os registros e reportagens da época também confirmavam que Jacob havia falecido. Ele próprio lembrava claramente como havia morrido, mas tinha uma lacuna de 32 anos na sua memória. Apesar de todas essas provas, o careca ainda não conseguia acreditar que alguém poderia ter ressuscitado. Afinal, testes de DNA não são infalíveis. Sabendo que todo o incidente do afogamento era conhecido na cidade, ele decidiu abrir o túmulo de Jacob para investigar. Para sua surpresa, quando abriram o caixão, viram algo sobrenatural.